A relação entre animais e humanos sempre foi algo intrigante. Alguns são domesticados e vivem em nossos lares como verdadeiros membros da família, e em muitas das vezes demonstram sentimentos e ações paternais, nos dando proteção, afeto e, claro, brincadeiras. No entanto, existem casos atípicos de relações entre humanos e animais que nos dão verdadeiros motivos para ficarmos impressionados. Assim como na lenda de Tarzan, em que o filho de aristocratas ingleses é criado por macacos, a vida real também nos traz histórias dignas de cinema, mostrando por diversas vezes que nem tudo na ficção é feito apenas de fantasia. Para provar isso, o Mundo Curioso traz para você as histórias de 14 crianças criadas por animais. Acha impossível? Então deixe o seu like e se ajeite na cadeira, pois o que vamos mostrar agora vai explodir suas mentes curiosas. Número 1. Uma criança sem teto salva por gatos. Essa história aconteceu nas ruas frias da Argentina, quando um pequeno garoto só conseguiu sobreviver ao inverno graças à ajuda de gatos de rua. Dizem que seu pai era um catador de papelão que estava à procura de algo para alimentá-lo, quando perdeu o garoto pela cidade. Enquanto todos procuravam nos lugares mais improváveis, a polícia foi encontrar a criança nos braços de Igor, nas patas de 8 gatos de rua que estavam cuidando do menino como se ele fosse um deles. A prova disso foi quando a polícia se aproximou para resgatar a criança e os gatos ficaram em alerta, rosnando para os policiais. De qualquer forma, se não fosse o calor e carinho que os gatos ofereceram ao menino durante o tempo em que ele ficou sozinho na rua, certamente ele teria sérios problemas para sobreviver no frio intenso. Número 2. Marina Chapman, a Tarzan da vida real. Uma das poucas pessoas da história que foi criada por animais e que pôde contar ela mesma essa história. Essa é Marina Chapman, uma mulher que afirma ter sido sequestrada quando ainda tinha 5 anos de idade. Como os sequestradores não receberam o resgate que desejavam, eles a abandonaram em uma floresta da Colômbia, deixando-a entre a morte. Para a sorte da garota, ela ganhou a simpatia de macacos pregos que viviam na região e a adotaram como uma de seus filhotes. Os macacos pregos são famosos por se darem bem com crianças, e isso foi um fato que salvou a vida de Marina. Eles a ensinaram a caçar e sobreviver na floresta. E mais interessante de tudo é que eles a ensinaram a caçar coelhos e outros animais que não fazem parte da dieta dos macacos, como se soubessem das necessidades que uma criança humana possuía. Quando ela voltou à civilização, não sabia falar, e sua vulnerabilidade acabou fazendo que ela virasse uma escrava de uma família de criminosos. Quem salvou Marina foi uma vizinha chamada Maruja, que a resgatou e a inseriu de verdade na sociedade, para que finalmente assim pudesse ter uma vida normal. Número 3. John Cebunia, outra criança que foi criada por macacos. No ano de 1988, John se viu cara a cara com o mundo selvagem. Depois de fugir de casa, o menino foi parar na floresta, onde encontrou abrigo e carinho nos braços de macacos. Ele só foi encontrado no ano de 1991, quando já estava com 7 anos de idade. Ele resistiu ao resgate, assim como os macacos e sua família que também lutaram para que o menino não fosse levado de volta para casa. O menino se movia como os macacos e estava cheio de calos nos joelhos por causa da forma como andava. Durante sua estadia na floresta, ele se alimentou de amêndoas e outros frutos e só foi aprender a falar corretamente depois de ser resgatado. O mais impressionante de tudo é que descobriram que John possuía uma bela voz e um dom natural para cantar, o que possibilitou depois que ele fizesse parte de um coral em uma turnê pela África. Achou isso impressionante? Veja o número 10 então. Número 4. Rochon Pinjeng. Rochon tinha apenas 8 anos quando, junto de sua irmã, se perdeu de forma misteriosa em uma floresta em Camboja. Para a surpresa de todos, ela foi encontrada por um aldeão, 18 anos após seu desaparecimento. Ela estava nua, tentando roubar arroz e se locomovia feito um macaco. Foi graças a uma cicatriz nas costas que ela tinha desde criança que as autoridades locais conseguiram identificar quem a mulher era. Todos os aldeões ficaram maravilhados por ela ter sobrevivido tantos anos na floresta dessa forma, especulando o que teria acontecido com sua irmã. O choque de realidade para a mulher selvagem foi muito grande, já que ela não sabia falar e muito menos conviver com a cultura da civilização. Ela parecia sempre perdida nos pensamentos e muitas vezes não queria dormir dentro de casa. Mas é agora que vem o mais impressionante de tudo, quando o que era impensável aconteceu. No ano de 2010, como se fosse um animal preso,
Roshon não suportou a mudança e fugiu novamente para a floresta, como se aquele fosse seu habitat natural. Depois disso, poucas pessoas afirmam terem visto Roshon outra vez, e seu paradeiro, assim como o de sua irmã, até hoje é um mistério. Número 5. Oshana Malaya. Quando tinha apenas 3 anos de idade, os pais alcoólatras dessa menina ucraniana a deixou do lado de fora, em uma noite fria. Por instinto, ela se arrastou para a coisa mais próxima que poderia lhe fornecer calor e abrigo, um canil. Sem se importar com o desaparecimento da menina, os pais da garota sequer queriam saber onde ela havia se metido. E assim, a menina passou a viver com os cães e começou a se tornar um dos membros da matilha e cada vez menos humana. Só aos 5 anos de idade que um vizinho descobriu o que estava acontecendo e notificou a polícia que uma garotinha estava sendo criada por cães. No momento em que foi resgatada, ela havia perdido toda a capacidade de falar e estava correndo de 4 como um cachorro. Oshana só conseguiu aprender a falar outra vez porque tinha uma fala infantil antes de ser abandonada. Em um orfanato, eles a ensinaram a andar com a coluna ereta e comer usando as mãos. Apesar de todo o esforço para incluir a menina na sociedade, Oshana acabou vivendo em uma instituição para pessoas com condições mentais especiais, onde ela cuida dos animais da fazenda. Mas, por incrível que pareça, não gosta de passar muito tempo com seu próprio cão de estimação. Número 6. Peter, o garoto selvagem. Esse já é um caso muito antigo. Para ser mais exato, a história de agora é de um menino que foi encontrado nu no ano de 1724 em Hannover, Alemanha. Ninguém sabe se o nome dele era realmente Peter, já que ele não conseguia falar, tampouco caminhava como uma pessoa, preferindo correr de 4 feito um cão. Peter foi encontrado morando sozinho e nu em uma floresta alemã em 1725, presumivelmente abandonado por pais que lutavam para sobreviver. A história por si só já é bastante perturbadora, mas ela fica pior quando sabemos que no ano seguinte, ao que foi encontrado com 12 anos de idade, o menino foi levado para Londres por um rei chamado George I, onde se tornou um animal de estimação humano no Palácio de Kensington. Na época, acreditava-se que ele foi criado por lobos, ou talvez ursos, e era por isso que ele comia com as mãos e não gostava de usar roupas. Peter nunca aprendeu a falar para confirmar isso, mas recentemente pesquisadores analisaram uma pintura de Peter que está em Museu Britânico, e a análise deste retrato sugere que Peter tinha uma condição genética rara, conhecida como Síndrome de Pitt-Hopkins. Se ele foi criado ou não por lobos, ainda é um mistério. Número 7. Xandeu, criado por lobos. Possivelmente uma das inspirações para o filme Mowgli, o Menino Lobo, a história de Xandeu começa no ano de 1972, quando ele foi encontrado em uma floresta na Índia, quando tinha ainda 4 anos de idade. Xandeu foi encontrado não apenas vivendo com lobos, mas também brincando com seus filhotes. O menino tinha dentes afiados e se alimentava de carne crua. Ele tinha pele escura e unhas compridas em forma de gancho. Como resultado de seus anos na natureza selvagem, ele aprendeu a caçar frango que comia cru, e era muito fácil para ele se relacionar com cães do que com pessoas. Depois que ele foi encontrado, foi possível tirá-lo daquela realidade, mas ninguém conseguiu fazê-lo falar, já que ele já estava crescido demais para aprender. Assim, ele só era capaz de se comunicar usando a linguagem de sinais. Em 1978, ele foi levado para o lar de Madre Teresa, para os indigentes e moribundos em Lucknow, na Índia. Foi ali que ele ganhou outro nome, Pascal. Ele viveu nesse lugar até falecer, em fevereiro de 1985. Número 8. Madina, a menina russa criada por cães. Mais um caso em que pais alcoólatras faz com que um filho procure carinho entre os animais. Dessa vez, foi uma história mais recente, o caso de Madina, uma menina de 3 anos que foi encontrada sendo cuidada por cães. Assistentes sociais descobriram a menina na casa de sua mãe na Rússia, nua e andando de 4, roendo ossos com os cachorros, às quais ela se agarrava para se aquecer. Ela só conhecia as palavras sim e não, e rosnava feito um cão quando se sentia ameaçada. A criança é angelical, mas foi privada de amor e cuidados, exceto dos cães, disse uma das assistentes sociais. O caso ganhou repercussão no ano de 2009, e apesar de toda a aprovação que passou nesse tempo, os médicos dizem que a menina estava mentalmente e fisicamente saudável, graças aos cães. Número 9. Ivan Michukov, o menino cão de Moscou. Humanos e cães. Dificilmente existirá uma parceria tão harmoniosa entre duas espécies na Terra. Quando a União Soviética entrou em colapso no ano de 1991, a pobreza tomou conta da Rússia e os padrões de vida pioraram muito.
Foi nestes tempos difíceis que Ivan Michukov nasceu. Com uma mãe mal preparada e um pai alcoólatra em casa, Ivan, que tinha apenas 4 anos na época, fugiu e acabou nas ruas frias de Moscou, como tantas outras crianças. Mas nem tudo estava perdido, porque foi aqui que ele encontrou uma nova família mais amorosa, uma matilha de cães. Como a maioria das crianças que se encontravam na rua, Ivan implorava por restos de comida para sobreviver. Mas, ao contrário dos outros moradores de rua, Ivan sempre compartilhava o que ganhava com uma matilha específica de cães. Esse ato de bondade fez com que os animais gostassem de cara e adotassem-o como um dos seus. Com a chegada do primeiro inverno de Ivan nas ruas de Moscou, aquela nova família recém-descoberta não poderia ter vindo em melhor hora. Sem os pelos dos animais para aquecê-lo, Ivan dificilmente teria sobrevivido por muito tempo. Quando ficou adulto, Ivan conseguiu se ajustar bem na sociedade e até mesmo entrou para o exército russo. Ele apareceu na televisão russa e ucraniana para contar sobre a época em que fez parte de uma matilha e como usou isso para sobreviver. Essa história, assim como muitas outras, são exemplos comoventes do poderoso vínculo que os homens-animais compartilham e apenas mostra que, às vezes, os membros mais amorosos de uma família podem ter peles e pelos diferentes e até mesmo 4 patas. Enquanto a você, tem algum animal que considera parte da família? Deixe nos comentários e, claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois logo estaremos de volta. Um grande abraço!